Olá, vamos falar sobre desmame, como fazer um desmame respeitoso. Existe uma filosofia que é a filosofia da criação com apego, que eu acho até muito bonita, que é aquele combo, né? Parto humanizado, cama compartilhada, livre demanda, resumindo, as necessidades 100% atendidas para a criança. E eu me pergunto, e a mãe nessa história? Aonde fica? E é muito fácil a gente cair nessa história, principalmente quando se trata do primeiro filho, porque a obesidade de informação que a gente tem hoje na internet sobre esse assunto é gigantesca. E a mãe no primeiro filho, né, ela tá totalmente frágil. E a chance dela acabar se invisibilizando nesta relação é muito grande. Com essa ideia de ter que atender e estar disponível 100% para as necessidades da criança. Eu sempre falo para vocês que educação respeitosa é também respeitar a si mesma. E neste caso significa você também se enxergar ali naquela relação. É o eu também conto. É você se ver como mulher, como mãe, além dos peitos. Eu falo sobre isso porque é uma piada interna aqui na minha casa, né? O meu marido, quando o Anthony tinha 1 ano mais ou menos, ele falava assim pra mim que quando o Anthony me via, ele não via eu, a mãe dele, ele via 2 peitos ambulantes andando pela casa. Então, é isso, é você nessa relação também se olhar, também se enxergar. É você se olhar e ver que você também conta, que as suas necessidades também contam. E quando saber qual é a hora certa de realizar o desmame? É engraçado porque essa pergunta sempre chega para mim justamente numa idade da criança em que ela não precisa mais dessa livre demanda. A Organização Mundial da Saúde, né, preconiza que deve-se amamentar até os 2 anos de idade. E é lindo isso, mas nem sempre isso é possível. Mas ali, até 1 ano de idade, o leite é a principal fonte de nutriente do bebê. Então, até os 6 meses, é muito natural e esperado que aconteça essa livre demanda. Passou de 1 ano, o peito, o leite, ele já não é mais uma necessidade, não é a única fonte, né, de nutrientes que essa criança vai receber. Então, a maioria das mães que me procuram me perguntando sobre como realizar o desmame, se já está na hora do desmame, sempre acontece numa fase em que já passou, a criança já passou de 1 ano, 2 anos de idade às vezes. E a pergunta que eu faço para ela é a mesma que eu faço para você e que eu acho que você tem que considerar. Como você está se sentindo em relação à amamentação? Como que você está se sentindo neste ato? Você está cansada? Está exausta? Você já se sente confortável, disponível para amamentar? Como você está se sentindo? O seu corpo está reagindo? Porque sim, nesse momento você deve considerar as suas necessidades. Como você está se sentindo? Porque até o momento você considerou as necessidades dessa criança. Chega um momento nessa relação que é natural a mulher querer de volta o corpo só para ela, sentir o corpo só dela novamente. E aí entra um ponto que é você passar a se enxergar, a se olhar e perceber que nessa relação é possível também ela acontecer de outras formas. É você voltar a se enxergar e dizer que você também conta ali, que as suas necessidades também contam, que o seu desejo de ter o seu corpo livre e somente para você novamente está gritando, latente. Muitas mulheres, muitas mães se sentem sugadas a estar amamentando há muito tempo, se sentem exaustas, cansadas, mas também existe a soma da culpa. O peso de não saber se é o momento certo ou não. O peso que a nossa sociedade carrega, né, dessa vibe agora, né, dessa, não vou dizer moda, mas dessa enxurrada de informação de que tem que ser na livre demanda,
né? Nós temos que amamentar a criança tem que soltar o peito sozinha. Então existe esse paralelo de desejo de querer se ver novamente apenas só como mulher, como seu corpo, e o paralelo da culpa, né? Será que eu vou traumatizar o meu filho? Será que é o momento certo? Como fazer isso da forma correta? E aqui comigo, você sempre vai me ouvir falar que em qualquer relação, eu sempre considero todas as pessoas envolvidas na relação. E nesta relação existe você também. Então, por isso que você pode se sentir livre e em paz em se colocar também nessa balança, em considerar também as suas necessidades. E aqui eu vou te falar algo que eu acredito muito. É preferível que você se coloque na balança e comece a considerar suas necessidades quando chegar esse momento, esse desejo, essas necessidades gritando dentro de você. Porque é melhor você desmamar o seu filho agora do que você continuar amamentando com uma dor física e uma dor emocional. Porque a criança, ela percebe, a criança, ela sente esse esgotamento, ela sente essa irritabilidade da mãe, porque a gente consegue transbordar essa irritabilidade na nossa fala, na nossa expressão facial, no nosso cansaço, naquele momento que foi lindo até então, né? De doação plena sua. E que a partir de um ponto começou a ser cansativo, exaustivo, e a criança ela começa a perceber isso. Então, quando chega nesse momento, é melhor que você desmame, sim, para que você possa encerrar esse ciclo de uma forma que fique uma memória agradável para você e para a criança também. O que eu discordo em relação ao desmame que muitas vezes a gente observa na nossa sociedade? Essas historinhas que inventa para criança, para que a criança largue o peito. Essas mentirinhas que contam, né? Ou então passa certos produtos no bico do peito para o peito ficar amargo, apimentado, azedo. Inventa história para criança que o leite acabou, né, que tá doendo, que tem dodói, né? Esse tipo de historinha, esse tipo de mentiras, isso eu sou totalmente contra quando vai se fazer o desmame. E por quê? Porque esse tipo de historinha, esse tipo de situação causa uma associação para a criança muito ruim, uma associação negativa. Aquilo que era tão bom, aquilo que trazia um carinho, né, um apego emocional, que trouxe nutrição para essa criança, que trouxe nutrição inclusive emocional, de afeto, de carinho, de amor, um momento de conexão com a mãe, com o peito, com o leite, que era algo tão maravilhoso, de repente se torna algo amargo, azedo, apimentado, ruim, que está fazendo mal. Entende? Percebe que para a criança, ela desassociar, né? Ela olhar para aquilo que era bom e começar a enxergar isso como algo ruim, isso não é bom. Isso não é legal. Isso não é respeitoso. E eu sou totalmente contra a fazer isso. Então, o que eu sugiro que você faça? Ora, use a verdade. Diga como você está se sentindo. Use a honestidade emocional. Não fique inventando historinha. Você gostaria que alguém te inventasse uma historinha para te dizer alguma coisa que de verdade ela quer te dizer? Como que você ia se sentir? Entende? Então se coloque no lugar da criança, sabe? Use a verdade. Conte para ela os fatos, filho. Nós amamentamos juntos, nós seguimos amamentando até aqui, foi muito bom. Mamãe ficou muito feliz, você ficou muito feliz, eu sei que você gosta, mas nesse momento agora, a mamãe não quer mais amamentar. Para a mamãe já não está tão bom, a mamãe está cansada, a mamãe está se sentindo indisposta. E a mamãe não quer transformar esse momento que sempre foi tão lindo em algo que começa a ficar ruim. Então use a sua verdade, use a honestidade com a criança. Eu vou contar para você como eu fiz o meu processo de desmame, porque esse meu processo de desmame está vinculado à gestação da Alana, né? Quando eu engravidei,
da Alana, o Anthony, ele tinha 1 ano e 10 meses e ele amamentava durante o dia e ele também mamava à noite, né, antes de dormir. Ele já não acordava mais de madrugada, mas ele mamava antes de dormir, mamava a hora que ele acordava. Era 2 TTs, né, um de manhã e um à noite. Quando eu engravidei da Alana, a primeira coisa é que eu fiquei com medo que eu teria que retirar ele logo do peito, porque ele não poderia mamar, porque tem aquela lenda de que se você amamentar, né, enquanto você está grávida, você pode provocar um aborto. E hoje, graças com a ciência, nós sabemos que isso não é verdade, né? A contração que existe no momento da amamentação não é a contração que vai ocasionar um aborto. Então não tem problema nenhum você amamentar enquanto você está grávida. Só que era uma fase ainda, né, da minha maternidade em que eu me sentia capaz de fazer tudo, em que eu me sentia autossuficiente e eu utilizava muito do combo, né, de fazer tudo correto, de livre demanda, de necessidades da criança em primeiro lugar, tudo muito pronto para a criança. Então, quando eu soube que eu estava grávida e eu soube que eu poderia continuar amamentando, eu comprei a ideia, eu vou seguir amamentando até a Alana nascer. A hora que a Alana nascer, se ele estiver mamando, ele também vai mamar junto. Então eu criei essa ideia de que eu daria conta. Doce ilusão, né? Porque não demorou muito tempo. Coisa de 3, 4 meses, mais ou menos, eu comecei a sentir uma dor muito grande nos seios, né? No bico, meu seio doía muito. Eu sentia como se fosse ainda aquelas primeiras sugadas de quando ele nasceu. E aí, conforme os dias foi passando, eu fui sentindo cada vez mais dor. E eu fui expressando essa dor na hora do amamentar. Então, eu fechava o olho e aí eu respirava fundo, assim, ele via em mim a dor quando eu estava amamentando. E aí, eu percebi e aceitei. Comecei o meu primeiro processo, eu acho que foi na gestação da Alana, né? A começar a olhar para minha maternidade com esse olhar mais respeitoso. Foi justamente ali. Um dia eu conto pra você essa história na íntegra, né? Essa transformação da minha maternidade. Mas foi ali, né? Então eu comecei a pesquisar, comecei a verificar formas, né? De como fazer isso sem mentir, sem enganar a criança. Então o que eu fiz? Eu usei da verdade. Tinha uma coisa pra mim que era muito clara. Eu não queria me sentir mal fazendo aquilo. Eu não queria sentir que eu não estava sendo verdadeira e honesta com meu filho. Então não importasse o preço que eu pagasse, desde que eu me sentisse em paz e segura com o que eu estava fazendo. Então eu sabia que eu não queria inventar essas historinhas, passar nada no bico, isso eu tinha certeza. Então já que eu sabia o que eu não queria, eu fui atrás de buscar informação do que é que eu podia então fazer dentro daquilo que eu me sentisse feliz e confortável em fazer. Então eu pesquisei muito e resolvi, né, associar com ele, na verdade, acordos, né? O Anthony já estava com 2 anos e pouquinho, né? Nessa época, e ele começou a perceber esses meus desconfortos, então eu comecei a associar acordos com ele, né? Eu fui na loja, comprei um copinho, que é o copinho do Mickey, que era o personagem dele favorito. Ele já tomava leite integral de pó em alguns momentos da refeição de café da manhã com a gente, ou numa vitamina. Então ele já era uma criança que bebia leite, né, de outras fontes, né? Então eu fui com ele até numa loja e eu comprei um copinho para ele mamar o TT, né? E aí eu falei pra ele, deixei ele escolher o copinho, fiz todo esse processo, né, de interação com ele, com aquele novo meio dele se alimentar com o TT. Então eu peguei, comprei, e aí no dia que chegamos em casa, na primeira noite, no primeiro dia, eu sentei com ele e eu contei uma história pra ele. Eu falei assim, filho, você tá percebendo que a mamãe, né, tá sentindo dor na hora de amamentar. Então fui lá, contei pra ele como eu estava me sentindo, o que eu queria, né, o que eu não queria que acontecesse. E aí eu falei assim, eu tive uma ideia. Que tal quando o sol estiver no céu, você toma o TT no copinho do Mickey? E quando estiver a lua no céu, você toma o TT na mamãe. O que você acha? E aí eu esperei ele responder, ele ficou pensando, me perguntou algumas coisas e ele concordou, topou. E isso era noite, então eu não precisei realizar ali de imediato, né? Então ele veio pro meu peito, mamou,
E aí, conforme tava doendo já há bastante tempo, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a, quando começava a sentir uma dor muito grande em um peito, eu pedia pra ele, eu falava, filho, tá doendo muito, vamos pro outro. E aí eu passava pro outro peito e ele mamava o outro peito. E aí quando começava a doer, eu falava, filho, já tá doendo, já, vamos parar? Então eu ia trazendo pra ele, né, como eu estava me sentindo e colocava ele no berço pra ele acabar de dormir. Então naquela noite, eu falei pra ele, eu falei, filho, então olha só, agora o que tá no céu? A lua. Então você vai mamar onde? No tetê da mamãe. Aí ele mamou no meu tetê. Acabou de mamar, eu falei pra ele, amanhã, a hora que tiver o sol no céu, aonde você vai mamar? No copinho. E aí eu falei, então tá bom. Aí no outro dia eu levantei, fiz o tetê pra ele, né? Coloquei no copinho. Ele tomava leite com café já, né? Então eu coloquei no copinho, leite com café e levei pra ele. Ele pediu o meu peito? Com toda certeza ele pediu o meu peito. Mas eu lembrei ele do nosso acordo. E aí, nesse processo, ele pegou, tava muito também entusiasmado com o copinho, ele aceitou o copinho e ele tomou o copinho. E eu segui assim com ele, né, lua e sol no céu, trazendo o momento que ele tomaria em um e em outro, eu acho que até por uns 15, 20 dias. De repente, começou a ficar cada vez mais dolorido. E aí, um dia, eu peguei e falei pra ele, né, falei, filho, vamos tomar hoje, que era a lua no céu. Eu falei, vamos tomar hoje no copinho também, tá doendo tanto o peito da mamãe. Aí ele, tudo bem, mamãe. Aí ele tomou à noite o leite, só que aí eu não pus café, né? Pus só o leite puro. Ele tomou o leite no copinho pela primeira vez à noite. No outro dia, ele pegou e mamou no meu peito. Aí eu acho que dentro daquela mesma semana, ele virou pra mim e falou, mamãe, eu quero mamar no copinho agora, não quero mamar no seu peito. Eu não sei se foi ele que chorou mais, ele não chorou na verdade, né? Quem chorou foi eu. Eu dei pra ele o leite no copinho e coloquei ele no meu colo e tirei até uma foto, e eu sabia que ali tinha sido um momento de despedida, que ele não iria mais pedir o meu peito, e de fato ele não pediu mais o meu peito. Eu chorei bastante, eu senti muito, mas eu consegui romper esse ciclo entre eu e ele, porque o que acontece quando você consegue realizar esse desmame, né? Existe uma mudança de fase, a relação de vocês muda a fase, vai para outro patamar. A criança, ela consegue encontrar outros meios de também se relacionar com você. Antes existia o peito, mas agora existem outras coisas. Existe o colo, existe o carinho, existe o dormir, né, abraçadinho. Existem outras formas de você também levar o seu amor. A relação, ela muda de fase. E assim é a vida, né? Então, naquele momento, a gente encerrou aquela fase, encerramos e fechamos aquele ciclo. O que eu quero que você aprenda e entenda com esse meu relato e com o meu vídeo é que são 2 pontos que eu quero que você considere, né? 2 não, 3 pontos. O primeiro, perceba nesta relação como você está se sentindo. Lembre-se de que o eu também conta, né? Observe como você está se sentindo, mas se você decidir que chegou o momento de encerrar esse ciclo, que já está na hora de dar um fim nessa relação, nesse ciclo com o seu filho, entenda que não dá para você tirar o peito e deixar essa criança no vazio, né? Porque para ela é um processo de luto, ela tá perdendo. Não era só uma relação com você, é uma relação com o seu peito, é uma relação com o que aquele leite transmitia para ela. É uma relação daquele momento com ela, não é só você, sabe? Então você precisa entender que você vai precisar suprir essa necessidade emocional, esse vínculo, essa conexão que era criada ali naquele momento de outras formas. E isso significa o quê? Isso significa que neste momento, nessa fase, né, de desmame, o seu filho vai precisar de você mais do que nunca. A sua atenção vai ter que ser assim, ó, 1000 vezes maior, sabe? Vai ter que ser dobrada. Porque ele vai exigir uma atenção de você muito grande, ele vai chorar, ele vai pedir,
né? Você vai ter que ir lá, acalmar aquele choro, aquele pranto. Como? Com colo, com carinho, com conversa, com verdade, com honestidade. E aí você vai ajudando essa criança a assimilar esse processo de luto, porque é um luto, essa fase morreu, nunca mais vai voltar, acabou. Então é um luto, é uma perda. Educação respeitosa é sobre você respeitar o sentimento da criança. Então perceba que ali para ela você vai ter que suprir muito ela emocionalmente, né? E às vezes essa criança vai querer falar sobre essa situação várias vezes. Durante o dia ela vai falar para você: mamãe, eu quero tetê. Mamãe, deixa eu cheirar? O Antônio pedia, ele falava: posso cheirar? Posso dar um beijinho no peito? Eu falava: pode, filho, um beijinho pode, um cheirinho pode. Posso tocar, mamãe? Posso. Mamãe, eu não vou sugar. Tudo bem, filho, pode. E ele vai querer perguntar: mamãe, eu mamava? Né? A hora que ele viu a Alana crescer, mamando, ele perguntou, ele pediu pra mamar, eu deixei ele pôr a boca, né? Mas ele já não sabia mais mamar, ele perdeu rápido esse movimento da sucção, né? Então, quando a Alana nasceu, ele não sabia mais sugar. Mas assim, ele vai querer, ele vai perguntar: eu mamava, mamãe? Era no bico, mas era antes de dormir, não era? E aí você ajuda, conversa com essa criança. Sim, filho, você mamava na hora de dormir, mamava na hora que você acordava, né? Era muito gostoso, né? Você gostava, você tá com saudade? Deixa essa criança falar sobre o que ela tá sentindo. Filho, vamos desenhar essa saudade sua aqui, né? Vamos ensinar ela. Deixa essa criança assimilar. Por que ela precisa falar sobre isso? Por que é importante ela assimilar essa perda, essa mudança, né? O que ela tá sentindo, esse vazio, essa substituição. Por quê? Porque é como se fosse um próprio processo terapêutico para ela. É uma terapia ela falar sobre aquilo. E quanto mais ela está falando sobre isso, mais significa que ela precisa de tempo para assimilar tudo que ela está sentindo. E a gente assimila o que nós estamos sentindo, né? A gente vai reformulando, dando um novo sentido, ressignificando as coisas que aconteceram, os nossos sentimentos, a partir da nossa fala. A partir do nosso desenho, a criança, né? Ela desenha muito isso. Então converse, deixe com que essa criança fale, não corte ela. Não vire para ela e diga, né? Não, você mamava, mas agora você já é grandinho, você é mocinho, você é mocinha, não precisa mais mamar. Não, se ela tá conversando sobre isso, se ela tá falando sobre isso, significa que ela precisa ainda reformular, dar novos sentidos isso dentro dela. Então ajuda, faz esse processo com ela, conversa sobre isso, sabe? Seja o ouvinte da dor, do sentimento, da saudade dela. E você vai perceber que com o tempo ela vai assimilando esse processo. Isso vai ser muito natural para ela, como também vai ser para você. Saiba que não existe uma receita milagrosa, sabe? Não busque isso, cada um tem o seu processo. Cada um tem o seu tempo, mas o mais importante é você saber que você pode escolher fazer esse caminho quando você já sentir que é o momento certo. Comunique isso para o seu filho com verdade, com sinceridade, faça acordos, negocie, esteja mais disposta possível nesse momento de transição. Saiba que você vai precisar estar disposta e saiba que seu filho ele vai precisar de um tempo para formular tudo isso dentro dele. E é desta forma que a gente consegue ultrapassar ciclos, fechar ciclos e iniciar novos ciclos. É sempre possível fazer isso. Existem muitas formas de você conseguir fazer um desmame gentil, um desmame respeitoso. Você pode procurar na internet, mas observe, seja crítica à sua análise. Olha para aquilo e veja se você se sente confortável de fato com aquilo. Existem livros que contam historinhas sobre desmames que também são muito bons, que também faz muito sentido. Mas o mais importante é você saber que nesta relação ambos têm que ficar bem. Você tem que se sentir bem e o seu filho tem que se sentir bem. Não importa a decisão que você tome, desde que vocês estejam bem, estejam em paz, que o bem-estar esteja reinando em você. Se isso está acontecendo, você está no caminho certo. Se você gostou desse vídeo,
Se você acha que esse vídeo pode ajudar outras mães que estão passando nesse processo, compartilha. Encaminhe para sua amiga, para a família que você queira. Será um prazer tê-los por aqui. Se você não está inscrito no canal, aproveita, se inscreve e ativa os sininhos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.